Olá, meus irmãos. Estamos de volta para mais uma palavra de vida. E na última vez eu disse aos irmãos que eu iria pensar sobre alguns temas da carta de Tiago. E eu quero continuar pensando nessa carta tão linda, os seus 108 versículos, 54 desses 108 versículos são mandamentos práticos para a nossa vida. Isso quer dizer, então, que a carta de Tiago, se você procura um livro semelhante ao de Provérbios no Novo Testamento, você acha esse livro em Tiago. Aliás, os estudiosos consideram Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Se você, então, quer orientação prática para a sua vida cristã, leia essa carta. Esses 5 capítulos tratam de muitos temas relevantes para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E hoje eu quero continuar falando desse primeiro tema que Tiago aborda, que é como enfrentar as provações. E para isso eu quero ler novamente o versículo 2 do capítulo 1 de Tiago, que ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias tribulações. E olha o que ele diz também, no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo lhe dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, Tiago, ele começa a sua carta falando de como um cristão deve enfrentar o seu momento de provação, ou o seu momento de crise, ou o seu momento de sofrimento. E na última vez eu falei com os irmãos que o momento da tribulação é o momento que nós precisamos de pedir a Deus sabedoria para nós entendermos aquilo que Deus está fazendo em nós e aquilo que Deus está fazendo através de nós nesse momento de provação. E hoje eu quero falar sobre mais alguns pontos que nós precisamos aprender quando estivermos nesse momento de provação, quando a gente vai enfrentando uma provação. Nós devemos saber que as circunstâncias terrenas que nós enfrentamos, elas são circunstâncias transitórias. Tiago, ele fala aqui na sua carta, ele usa 2 exemplos. Ele usa tanto o exemplo de uma pessoa que está numa situação de extrema necessidade, pobreza, que está no versículo de número 9. Olha o que ele diz: irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua condição com dignidade. E ele usa aqui 2 exemplos. Ele usa tanto um momento de adversidade financeira, ou a pobreza, ou a escassez, como ele usa a riqueza, que está no versículo 10 e 11. As 2 coisas ele mostra que são situações transitórias na nossa vida. Então, isso significa dizer que as situações que nós estamos envolvidos na nossa aprovação, elas sempre serão uma situação transitória. E Tiago nos convida a olharmos para essa situação, por exemplo, para aquele que está envolvido numa situação de dificuldade financeira, numa situação de pobreza. Tiago orienta esse irmão a olhar para sua própria dignidade e gloriar-se nessa dignidade. Ou seja, o que ele está querendo falar é sobre ter contentamento. Ou seja, se aquela pessoa está numa situação de riqueza, que ela tenha contentamento. Uma situação de fartura, que ela tenha contentamento. Mas se ela está numa situação de escassez, que ela também tenha contentamento. E essa é a dica de Tiago. Agora, outra coisa que nós precisamos no momento da provação. Nós também
não podemos cair na armadilha do diabo, que é a armadilha da murmuração, ou a armadilha de nós questionarmos o amor, a justiça ou a bondade de Deus. Então, sempre no momento de provação, nós seremos tentados a questionarmos o amor de Deus, ou questionarmos a justiça de Deus, ou questionarmos a bondade de Deus. Nosso grande desafio é não cairmos nessa armadilha do diabo e enfrentarmos a provação sem questionarmos a Deus ou sem duvidarmos do seu amor e da sua bondade. Então, eu quero deixar para você mais essa dica sobre como enfrentar a provação. Não ceda à armadilha do diabo de questionar a justiça, a bondade de Deus. Não ceda também à armadilha de procurar respostas, porque nem sempre nós teremos respostas. Jó queria resposta, mas ele não teve resposta. E por fim ele se manteve fiel apenas na sua confiança em Deus. Então, querido irmão, se você vive um momento de tribulação, um momento de provação, enfrente essa sua provação com a graça de Deus, como Paulo nos orienta, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, mas que você não caia nessa armadilha de questionar a bondade ou a justiça de Deus, ou achar que Deus te deve satisfação para você entender o que está acontecendo na sua vida. Nem sempre nós teremos essa capacidade ou nós teremos essa resposta. Então, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Esse é o meu desejo.